No início do ano recebi a notícia que um tio meu havia falecido por conta de um mal súbito. Eu sabia que ele tinha problemas de hipertensão e essas coisas que se agravam quando se leva a vida desregrada que ele levava. Álcool, cigarros e noites mal dormidas. Isso para dizer o mínimo. Assim, eu sabia ou tinha desconfiança que um dia desses eu atenderia o celular e ouviria do outro lado um parente ou uma enfermeira de um hospital qualquer me avisando que ele tinha perdido a vida. O que eu não esperava é que ele tivesse feito um testamento e me incluído como seu único herdeiro. O advogado do meu tio logo me ligou e disse que ele havia me deixado a casa onde tinha passado seus últimos dias e tudo que estivesse lá dentro. Primeiro fiquei surpreso, mas logo depois achei muito lógico da parte dele. Não tinha feito isso porque gostava de mim, mas queria algum parente tratando do seu funeral. E em troca me deixaria algo que para ele não serviria mais. Uma casa no subúrbio da cidade. Bom, foi exatamente o que fiz. Passei a tarde cuidando dos detalhes na funerária e no dia seguinte, com tudo resolvido, ele foi enterrado só com a minha presença, e que Deus o tenha. Uma semana depois encontrei com um advogado que me passou as chaves da casa e disse que logo a escritura ficaria pronta, mas que se eu quisesse já poderia começar o processo de venda. Antes de qualquer coisa decidi ir até a casa, que eu até agora não conhecia. Como disse, eu e meu tio não éramos próximos. Cheguei lá e constatei o que já imaginava. O imóvel estava caindo aos pedaços e precisaria de uma reforma urgente. Mesmo assim, renderia um bom dinheiro e isso me bastava. Mas o pior me aguardava. Quando entrei, vi que o lugar estava sujo até o teto. De repente, me dei conta que ele havia morrido ali semanas atrás. Talvez naquele sofá poído, vendo televisão e bebendo uma cerveja. E tinha mesmo uma cerveja sobre a mesa de centro e os restos de um sanduíche de queijo. Me embrulhou o estômago ver algumas formigas saindo do sanduíche, satisfeitas com um banquete gorduroso. Ou talvez ele tenha morrido no banheiro, ou mesmo no quarto. Afinal, a cama estava por fazer, como se alguém descuidado tivesse acabado de acordar àquela hora da noite. Afastei esses pensamentos que não serviam para nada àquela altura dos acontecimentos. Tratei de me convencer que deveria focar no que estava ali para fazer. Procurar nos armários e nas gavetas algo de valor. Naquele instante me ocorreu que o advogado, espertamente, já poderia ter feito isso, mas a bagunça era tanta que eu nunca descobriria. Talvez ele tivesse um relógio caro ou alguma joia escondida no fundo de alguma gaveta. Minha mãe, quando era viva, dizia que o irmão gastava todo o dinheiro com prostitutas, inclusive dando presentes caros a algumas delas. Meu tio era daqueles da antiga e isso me trouxe uma boa imagem dele. Em algum momento da minha busca, quando ainda estava esvaziando as gavetas, jogando as roupas no chão, parei e ri da minha inocência. A casa de meu tio era a mais pobre que se podia esperar de um aposentado. Não tinha nada de valor, a não ser a própria estrutura construída naquele pedaço de terra. Tive um ataque de riso em imaginar que eu encontraria um relógio ou uma joia ali entre as cuecas e meias furadas. Ele era um boa-vida e não guardou bens materiais. De certa forma, eu pensava como ele. No meio da busca, quando já havia desistido e voltado com toda aquela roupa para dentro da gaveta, topei com alguma coisa embrulhada num saco de pano amarelo claro e que parecia naturalmente disposta entre as roupas amassadas. Muito curioso e com as minhas esperanças reativadas, desembrulhei com cuidado e me deparei no final das contas com uma arma. Não sou especialista em armas, então não sei dizer a marca ou algum detalhe, mas sei que era meio velha. Não tinha ideia do porquê meu tio guardava aquilo. Como minha mãe costumava dizer, ele podia ser tudo, menos um bandido. Lembro dela se referindo a ele muitas vezes como um cara meio bobo e até inocente. Não acho que alguém com essas referências fosse capaz de comprar uma arma. Ele não tinha decididamente esse perfil. Então me ocorreu que talvez a arma não fosse dele. De quem seria? No mesmo instante percebi que havia deixado minhas digitais pela arma. E talvez algum dia a polícia pensasse que eu estava envolvido em alguma coisa. Pensei em limpar o cabo,
mas seria óbvio que eu tinha feito uma tal limpeza, e assim a polícia iria querer saber por que eu limpara a arma. Decidi deixar tudo do jeito que estava então. Me ocorreu que eu poderia vender a arma, mas é claro que foi uma péssima ideia. Nem sabia se ela teria algum valor de mercado. Acho que não se pode anunciar uma arma no Mercado Livre e conseguir um dinheiro qualquer. Ri da minha inocência. Vai ver, isso era de família. Decidi voltar com o embrulho para dentro da gaveta, mas nessa hora alguém bateu à porta da frente. Pequeno pânico. Por pouco não fui atender a porta com a arma em punho. Suando frio, voltei com ela para o saco amarelo claro e guardei exatamente onde estava antes, entre as roupas que agora me pareciam ter um cheiro de azedo. Cheguei à porta e perguntei quem era. Uma voz feminina me disse que era uma velha amiga e soube que meu tio havia morrido e queria falar algo sobre ele. Achei mesmo que não havia mal nenhum em falar com uma velha amiga dele, ainda mais numa hora dessas. Abri a porta e encontrei parada ali uma mulher muito bonita, cabelos longos, pretos, num vestido vermelho bem vivo. Ela estendeu a mão e deu um meio sorriso bem protocolar, daqueles que se dá no encontro formal. Perguntei se ela era amiga de meu tio e ela me emendou, amiga de um velho amigo dele. Quando dei por mim, ela estava sentada no sofá poído me contando uma estranha história. Disse ela que meu tio tinha um amigo dos tempos de escola, que havia matado a esposa a tiros, mas que conseguiu sair ileso do crime por falta de provas, e que esse homem ainda andava solta hoje em dia, sem pagar pelo que fez. Ela acreditava que meu tio havia escondido a arma para o amigo durante esses anos todos, por amizade ou por imposição. Eu fiquei sem saber o que dizer. Como ela saberia da arma exatamente naquele momento? Ela fez questão ainda de dizer que sabia do meu total desconhecimento do caso, mas também imaginava que eu havia encontrado a arma do crime entre as coisas de meu tio. Concluiu ainda afirmando que contava com a minha ajuda e que eu deveria levar a arma até a polícia, contar o que sabia e tudo ficaria resolvido dali para frente. Certamente a polícia encontraria o dono da arma e provariam seu crime. Sem que eu concordasse ou discordasse, ela levantou, caminhou para a porta. Antes olhou por cima dos ombros, me agradecendo, como se tivesse certeza do que eu faria, e com um movimento rápido foi embora da mesma forma que entrou. Passei a noite em claro, ponderando. O que poderia acontecer comigo? Um cara levando uma arma até a polícia. No entanto, decidi fazer exatamente o que ela havia me pedido. Liguei para o advogado e fomos juntos à polícia contar o caso. Pouco tempo depois, eles foram até a casa e encontraram a arma no fundo da gaveta, como eu havia dito. De posse da arma, eles chegaram até o assassino e esse foi devidamente preso por ter matado a mulher. Até hoje pergunto a todos que se envolveram no caso: quem era a tal mulher de vermelho que surgiu na casa naquela noite? Mas ninguém sabe. Meu advogado disse várias vezes que talvez tenha sido um sonho. Lembro dela como se estivesse aqui na minha frente agora. Tudo o que posso dizer é que não foi um sonho.